padronizada no Cristo, nós vamos ter que mudar a cultura em que nós estamos vivendo. Se queremos viver a realidade de um reino inabalável, vamos ter que começar a mudar a nossa estrutura. Mas sabe qual é o problema hoje da igreja? É que quando a gente fala de criar estrutura, parece que criar estrutura está sendo uma coisa hoje metafórica, está sendo hoje uma ilusão. Escuta, precisamos ter estruturas de vida. A minha pergunta é: aonde você quer chegar? Aonde você quer ir? Como você quer governar? Que padrão você quer viver? Porque escuta, Deus não coloca a mão nele, a mão em projetos. Deus não coloca a mão dele em projetos falidos. Porque o projeto e o desejo de Deus foi criado desde antes da fundação do mundo. E eu preciso, mas sabe o que está acontecendo hoje com a igreja? A igreja não sabe qual é o desejo de Deus para ela. Qual é hoje o movimento atual? Eu quero ter envolvido nele, sabe por quê? Porque eu preciso me alimentar por mês. Eu disse isso para uma pessoa que me procurou. Eu preciso sentar com o senhor para conversar. Eu falei: querido, você não precisa conversar nada comigo, sabe por quê? Porque eu não tenho tempo para esclarecer coisas para quem quer viver movimento. O meu tempo tem que ser investido em coisas que vão trazer crescimento e coisas que vão me fazer viver uma estabilidade. Escuta, pessoas que não querem estabilidade de vida vivem por momentos. E o problema é que quando acaba o momento, quando acaba o êxtase, quando acaba o impacto daquela situação, sabe o que fica? A necessidade de se drogar novamente, se eu posso dizer. Com mais se mover, com mais se movimento. Escuta, Cristo não é movimento, Cristo é fundamento de vida. E uma vez que eu estou nele, eu tenho que mudar a estrutura que está me levando a sair do fundamento. Investimos em tudo que é passageiro. Escuta, é óbvio que temos que investir no pastor que é passageiro. Se investir numa roupa, é passageiro, vai gastar. Mas presta atenção, o que você tem investido para aquilo que é eterno? E aí a nossa alma ela começa a gritar. Sabe por que ela começa a gritar? Porque aquilo que ela deveria ter como resposta, ela não tem. Aquilo que ela deveria ter como base, ela não tem. Sabe por quê? Porque está pautada onde? Em sentimentos. Você não pode pautar sua vida em sentimentos, amém? Amém? Existe um ambiente para estarmos inseridos. E como cidadãos desse ambiente, precisamos estar inseridos para poder fluir no padrão desse ambiente. Porque o nosso padrão é a cultura desse ambiente. Existe um padrão. Existem leis e princípios dentro do reino de Deus. E uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: nesse reino só consegue crescer quem vive dentro do padrão. Meu irmão, olha aqui para mim. Sabe o que tem acontecido hoje com a igreja evangélica? Gente, olha aqui para mim, amém? Sabe o que tem acontecido hoje dentro da igreja evangélica do Brasil? É que a igreja está se preparando para pessoas doentes. A igreja atual, ela está se preparando para pessoas sentimentais, pessoas que se movem dentro de sentimentos. Então nós criamos um ambiente sentimental, emocional. Por isso a cada semana tem que ter um pregador de nome, um cantor de nome, porque precisa estar um ambiente cheio para nós sentirmos Deus. Escuta, Deus não habita no meio de multidão, Deus habita no meio de escolhidos. Vou repetir, Deus não habita no meio de multidões, Deus habita no meio de escolhidos, porque escolhidos têm propósito e destino, multidão só quer pão e peixe. Então nós começamos a identificar que para estar inserido dentro de um ambiente de reino, eu vou ter que mudar o meu padrão para ser favorável dentro daquele ambiente. Mas hoje o que eu quero procurar? As pessoas estão querendo fundamentos sem ter a casa arrumada. Deixa eu te dizer uma coisa, ontem à noite eu estava vendo uma pregadora, do nada, a rede social me indicou, eu fui assistir, eu já conheço, e ela estava pregando sobre os caloteiros. Olha isso, ela pregando sobre os caloteiros, que os caloteiros não é dragão, e quando ela olhou para o lado, ela viu que tinha uma mulher lá, é verdade.
você pecar, você pecar, voltar. Continue, vamos ver o que vai dar. Preste atenção numa coisa. Aquilo que você é ilegal, uma hora vai bater na sua porta para te envergonhar. E escuta, a vergonha por ilegalidade sempre vem quando você está no topo da escada de um sucesso eminente para o seu destino. Satanás não está mais preocupado se você peca ou não. Satanás hoje já está preocupado, sabe com o quê? Com pessoas que se despertaram e entenderam o propósito. Fica do jeito que está, não tem problema. Até porque hoje se tem ambiente para quem quer viver de qualquer maneira. Então o que começa a acontecer? Essa igreja aí não é boa não, sabe? Igual eu falo, não voz profética é muito radical, né? Não somos radicais, a gente procura viver o reino. Agora, se você quer viver de uma maneira, enfim, né? Tem ali o outro. Entenda uma coisa, liberdade não é viver da maneira em que você quer. Porque se você precisa pecar para ser livre, você já é escravo. Liberdade é estar num ambiente onde me ensina a fluir dentro do padrão que Ele predestinou para a minha vida. E se a gente não começa a entender isso, nós vamos começar a ser padronizados pelo padrão do mundo, travestido, sabe de quê? De religiosidade. Porque as pessoas acham que porque sobem num púlpito, tocam, cantam bem, elas já estão bem. Ou se elas pregam e ministram bem, elas já estão bem. Querido, deixa eu te falar, Deus não se encanta com dons. Deus não move na vida de uma pessoa porque ela flui. Sabe por quê? Porque o dom é dele, veio dele. E ele deu dons aos homens. Deus, ele se move em favor daqueles que matam a sua natureza para que o Cristo seja formado da maneira correta dentro dessa pessoa. Porque só pode haver manifestação dos dos filhos de Deus, filhos maduros, quando esses filhos de fato são adultos. Porque presta atenção, se eu não carrego a realidade do Cristo, quando eu for me manifestar, eu vou manifestar o quê? A natureza adâmica, a realidade de uma religiosidade. Por isso temos uma igreja cheia, porque não está pautada no Cristo, porque o Cristo tem princípios, o Cristo tem ideias que, ainda que foram encravadas na cruz, não deixaram de ser cumpridas. Então a gente precisa começar a entender aonde eu quero chegar. Eu disse isso para a Yasmin hoje. E Yasmin, aonde nós queremos chegar? Porque quem não sabe aonde quer chegar, não sabe qual o propósito. Entenda uma coisa, querido. Se você quer viver algo em Deus, você vai ter que começar a mudar a sua mente. Quem está aí? Por isso, lá no Colossenses diz 2,7: firmados na fé, edificados nele, a fé firmada nele, fundamento. Eu preciso ter fundamento. Hoje está dando tudo errado, mas eu estou nele. A minha fé não pode estar voltada, Luiz Felipe, no que eu sinto, porque o externo não gera estabilidade na minha interna. O externo só gera sentimentos e emoções que vão paralisar o interno se não tiver fundamento. Por isso a nossa alma grita dia após dia. Por isso a nossa alma para. Meu irmão, olha, eu vou dizer uma coisa. O mal do século não é depressão. Olha para mim, você que assiste essa mensagem. O mal do século não é depressão. O mal do século é falta de Cristo. É falta de identidade, é falta de fé. E o que é triste, sabe o que é? É que nós que deveríamos ter fundamentos, estamos nos associando à ideologia do mundo. Que isso, apóstolo? É, porque o Paulo fala assim: não se amoldeis ao padrão deste mundo, mas renovai o vosso entendimento, para que possais experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, eu mudo a minha mentalidade. Mas escuta, como é que eu vou mudar aquilo que já está forjado? Como é que eu vou tirar da minha mentalidade? Aí sabe o que eu fico com muita raiva, irmãos? É nós sentarmos num ambiente como esse,
esse, ou assistimos homens que carregam algo tão fundamental, algo tão real, tão forte, e a gente sair do ambiente e continuar a mesma pessoa. Eu só consigo entender uma coisa: essa pessoa não quer mudar. Porque a mudança está condicionada a você mudar o caminho. Eu só posso chegar num lugar de sucesso se eu paro e faço outra trajetória. O que você tem praticado na sua vida? Que investimento você tem feito? Porque o que eu tenho visto hoje nas redes sociais é uma intensidade de pessoas se autopromovendo. Escuta, quem muito posta foto sua é porque a alma está desfragmentada e precisa de aceitação do outro. Aí você molda uma foto sua ideológica e posta na internet para ser aceito, mas por dentro dessa focada, destruído, que precisa de um comentário embaixo para se manter de pé amanhã. Uma imensa no Face, no Instagram, não, tem que postar, e ainda posta versículo bíblico. Meu irmão, o cara é tão ruim que para ter sucesso tem que ter um versículo bíblico. O que nós fazemos? Por que postamos a foto de um pregador ministrando uma palavra? Ou porque a gente quer divulgar o ministério? Agora eu te pergunto, o que você tem para divulgar da sua vida? Se o que você carrega é só uma alma enferma. Porque se a sua alma fosse curada, você estaria produzindo frutos de arrependimento e não frutos ideológicos de uma natureza adâmica que quer se expor para ser promovido. E o que é mais assustador? Pessoas que são tão conservadoras seguindo a mesma coisa. É o que Paulo fala: não se amoldeça ao padrão deste mundo, mas eu esqueci de dizer, o mundo entrou como vinho. E Paulo fala: não se embriagueis com vinho, mas o povo já está se embriagando. O mundo entrou como vinho de alegria para a religião. A religião já tem um vinho de alegria, ou seja, um entretenimento do mundo disfarçado de religiosidade, para que possa ser aceito dentro da igreja. E assim, a nossa mentalidade, que deveria ser renovada, mudada para um padrão cristocêntrico, é alimentado por ideologia de homens civilizados e maníacas. E a igreja não muda, ela se corrompe mais e mais e mais, e nós vamos ser mortos pelo que comemos. O que comemos deveria nos alimentar, mas o que comemos hoje está nos matando, e aos poucos. Sabe por quê? Satanás não quer matar a sua carne, ele quer governar a sua carne para que ele possa implantar teorias e assim a igreja se perder na história e deixar de fazer o papel dela, implantar o governo do Mashiach nos últimos dias. Assim todos nós queremos algo maior, queremos algo que mude a história, queremos algo que transforme tudo, mas querido, não conseguimos transformar nossa vida. E quando eu falo não conseguimos, é porque eu estou me colocando dentro. Eu não consigo acreditar que você não está percebendo a mudança que o Espírito está querendo nesses últimos dias. Mas é muito difícil mudar, porque a mudança ela requer postura de solidão. A mudança requer postura de solidez, mudança requer postura de renúncias, quer postura de obediência, quer postura de abdicar. Mas olha só, eu não aguento fazer nada disso porque eu preciso, a minha alma precisa. A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta final é nos lábios do Senhor. Por isso você ainda não chegou onde você quer chegar, porque enquanto ele não for o fundamento, ele não vai colocar a mão dele para abençoar aquilo que não é uma estrutura sadia. Vocês estão aí? Aí começamos, sabe o quê? Sabemos que existe um ambiente cristão, um ambiente que deveria ser padronizado pelos princípios da fé, e nós nos pautamos em ressentimentos. E temos um padrão dentro dessa cultura. Por isso Jesus falou: Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, não a tua, não a minha. Agora, o que eu acho engraçado é que quando a gente deveria padronizar o que é perfeito em nós começamos a alimentar e a padronizar o que é imperfeito.
geração que Deus separou desde antes da fundação do mundo. E eu quero crer que a parte dessa geração está aqui. Parte dessa geração que está dedicando para viver o novo. Escuta, querido, se você não aprender a priorizar a tua vida em Deus, escuta, você vai chegar daqui a alguns anos desviado, apostatado da fé. E ele ainda vai dizer: as igrejas não prestam, os pastores não prestam. Não. Você não fundamentou a verdade dentro do teu coração. O teu coração não foi circuncidado pela graça de Deus, mas foi firmado no padrão humano que a religião gerou. Porque o século que vai vir será igrejas almáticas, humanas, demoníacas, carregando o nome de Cristo. Aceitamos qualquer coisa, desde que não se traga aqui Cristo. Porque a igreja de Cristo, querido, ela é outra realidade. A igreja de Cristo, ela não vive por padrões de homens, ela vive por padrões do reino. E se você entender isso, você vai começar a entender que dentro do reino existe uma cultura. E essa cultura, ela precisa estar, querido, vigente na sua vida. Você sabe por que as pessoas querem se pautar em um pacto que já não está mais vigente? Porque esse pacto que não está mais vigente, ele é pautado em obras. É muito mais fácil cumprir obras do que você cumprir, do que ter uma vida de santidade. A santidade não é pautada por obras, a santidade é pautada, sabe por quê? Pela própria vida. Eu vivo em Cristo, Cristo vive em mim, acabou, você é santo. Agora o problema é que Cristo não está vivendo em muitas pessoas. E é isso que acontece. 40 dias de jejum vai ser muito mais fácil do que uma vida de obediência. Porque uma vida de obediência, ela não requer algo passageiro, ela requer uma eternidade. Eu sou santo para a eternidade. Uma vida de santidade no padrão da religião tem que ser pautada de tempo em tempo. 40 dias de jejum, estou cuspindo fogo. E depois dos 40 dias de jejum, onde fica? Escuta, Cristo não está, querido, paralisado dentro para agir na sua vida dentro de um padrão que você oferece algo a Ele, porque não temos nada a oferecer. Cristo, ele vai se movimentar dentro do padrão que Ele estabeleceu como base. Mas escuta o que eu vou te dizer: igrejas que vão começar a pregar a verdade vão esvaziar. E hoje eu consigo ter na minha mente e a consciência de que realmente muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. Porque viver a verdade é uma realidade que hoje parece irreal. Quem está aí? Meu computador deu chute. Quem está aí? Amém? Quando você começa a entender tudo isso, você tem que... Escuta o que eu vou te dizer, que agora vai ser meio que complicado. Você sabe por que muitos morreram no deserto? Porque muitos queriam padronizar Deus no padrão do deserto. A ordem era: passa pelo deserto e passe nadando, mas muitos queriam padronizar Deus na realidade. Escuta, Deus nunca vai se padronizar na nossa realidade. A nossa realidade não vai comover Deus. Nós que temos que nos encaixar dentro de uma realidade. E você sabe o que acontece? Nós começamos a agir dessa maneira. Começamos a aceitar coisas. Escuta, até quando o Espírito vai bater a tua porta e você não vai corresponder? Até quando Cristo vai falar assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e serei contigo. Se Ele abrir a porta, eu entro e você abre. Sem a fala de relacionamento, estabelecer um padrão. Agora preste atenção: Cristo não tem entrada e ceado. Se Ele não tem entrada e ceado, sabe o que está acontecendo? Nós estamos nos pautando na religiosidade do cristão. Porque a gente precisa, entenda isso, você precisa de um modelo para estabelecer um padrão. Porque pessoas que entendem, gente, mas isso é muito sério. Porque filhos crescem desfragmentados, porque a família é desfragmentada. Se essa criança ou essa pessoa não correr desenvolver um padrão olhando para outra pessoa que tem um padrão
E aonde o homem coloca a mão, Deus não faz. Então nós precisamos começar a nos ratificar no que é perfeito. Quando a gente não entende o tempo, escuta isso. Quando a gente não entende o tempo, nós temos a direção, nós retrocedemos no caminho. Quer que eu te prove? Eu te provo. Eis aí, ó! Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que nem eu, João, sou digno de desatar as coisas dela, mas ele vai tirar o pecado do mundo. Então ele estava anunciando para todos que a resposta que ele precisava era o seu filho. Jesus estava chegando, sim ou não? Sim. E quando Jesus está sendo batizado, o que acontece? Hein, olha? Os céus se abrem. A pomba desce. Sinal do quê? Da confirmação do Espírito, da chamada. Eis aí meu filho amado em quem? Eu me alegro, me comprazo. Você sabe o que eu penso? Jesus já conhecia o destino de João Batista, porque quando Isabel se encontra com Maria, João pulou no ventre. E aí eu não entendo, sem ver, escuta isso, olha a graça aí. Sem ver, João já se identificou com o primo Jesus. E quando viu, não correspondeu. Assim está a igreja atual, quando vê a realidade do Cristo, não consegue corresponder, porque o que ela quer é mais um pula-pula, mais um cair no espírito, mais uma língua estranha, mais uma profecia. Escuta, Cristo vai além disso tudo. Cristo é estabilidade e fundamento. Ô João, eu conjecturando, João, bora. Muito obrigado pelo que você fez. Você anunciou o que eu queria. Cheguei, vamos embora que você vai ser o primeiro apóstolo. Conjecturando, João, não, eu continuo batizando no deserto, porque o meu ministériozinho ainda aqui está movimentando aqui. Eu sou a igreja apostólica do deserto, a igreja pentecostal do deserto, não sei, e João continua aqui. E quando Jesus pega e fala aquilo, João tinha que parar tudo aí, porque tudo vem dele, tudo é para ele, tudo volta para ele. Se ele identificou que a expressão exata do reino tinha chegado, João tinha que parar tudo e seguir o caminho do Pai. Olha o caminho de Cristo. Mas João não foi, Vanessa, João continuou. E o pior de tudo, que João continuou e teve os cabeçudos que continuaram com João. Porque sempre tem gente que quer seguir aquele que não segue a realidade e a verdade de um propósito. Não, mas olha só, é novo, ele chegou alguém. Gente, para pensar. Se ele estava anunciando a vinda do Mashiach, o que ele vai ficar no deserto batizando? Porque quem começou o batismo foi João, tá? E ele começa a dizer, irmão, Cristo Galileia, irmãos, olha, tudo que eu fiz é para vocês seguirem ele. Vamos! Não, eu vou continuar. Chegou ao ponto que ele teve que mandar discípulos perguntar se Jesus era Jesus. Sabe por quê? Porque quando você não segue o novo pacto, você está em mentiras do pacto que passou. Quando você não segue a verdade, a tua alma se inclina para uma mentira, porque a mentira alimenta a natureza adâmica. Por isso, a Eva acreditou numa mentira. Ué, mas se você comer, por que você vai ser igual a ele? Ué, mas eles já não eram semelhantes? Eles já não eram uma imagem? Escuta, quando eu não permito a verdade me cortar, a verdade me transformar, eu me apoio em mentiras estabelecidas pelo diabo. Mentiras estabelecidas por Satanás. E aí, sabe o que acontece? Fica igual as caras de luz que eu estou vendo hoje. Ai, sabe o que é? Porque o Cristo que deveria ser esperança de glória não é. Sabe o que é? É a sua natureza. E quando a nossa natureza nos alimenta, perdemos a esperança de que alguma coisa pode acontecer. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Assim está sendo nos últimos dias. Somos impactados por uma outra realidade. Somos transformados de glória em glória. Vivemos num ambiente profético. Mas quando nos deparamos com uma mudança de território, mudança de tempo, mudança de algo para algo maior, retrocedemos como João. Porque seguir Jesus era de deixar de ter o holofote
estamos inseridos, nos voltamos para qualquer... Quando não entendemos o ambiente que estamos inseridos, nos voltamos para qualquer ambiente e nos comportamos de qualquer maneira, desde que isso alimente a nossa alma, dando lugar a ideologias e a projetos demoníacos. Por isso Jesus nos ensina a buscar o reino. Gente, escuta, em momento nenhum você diz, Jesus, faça a minha vontade. Jesus sempre veio propagar para Deus, olha, faça a vontade do Pai. Olha, agradeça ao Pai. Olha, venha o reino do Pai. Ele nunca falou, olhem para mim. Não, em nenhum momento ele disse a verdade, porque a verdade especifica, eu sou o caminho, mas vocês só vão passar por mim, porque a estabilidade e fundamento está nele. Eu só sou a estrutura, o fundamento para você se firmar, porque vocês são dele, então passa por mim. Eu sou a verdade, então em mim você tem a verdade, e eu sou a vida, você vai ter a vida. Por isso, no Éden, o que acontece? O Senhor para ele fala, podem comer de tudo, como da árvore da vida, porque Deus está falando, vocês vão comer já no futuro, de Cristo. Come, porque Cristo é a vida. Mas não como do conhecimento do bem e do mal. O conhecimento do bem e do mal, já falei para eles olhar outra realidade. Quando você desperta naturezas em você que não era para ser despertada, você começa a ver outra realidade que não era para ver. E aí começamos a criar ideologias demoníacas e achamos que tudo vai dar certo. Terminamos já. Agora você vai dizer para meus apóstolos, eu estou na terra. É engraçado que o Paulo fala assim, mas o que vocês viram? Ele fala isso em Colossenses. Depois lê o livro de Colossenses, de Gálatas e Hebreus, você vai falar assim, por que vocês estão muito ligados na terra? Tudo que vocês têm que fazer é que vem do alto. Vocês são do alto, se movam com as coisas do alto. Busquem as coisas do alto. Sabe por quê? A sua natureza já não está mais viva, você viva nele, você está vivo nele. Então começa a buscar, você não é da terra. E a gente está buscando as coisas da terra. E com isso queremos viver algo maior, querido. Não vamos viver sem viver os padrões do reino. Só fui no padrão adâmico que não permitiu passar no processo de transformação. Aí tem que haver renovação da mente. A mente precisa se renovar para entender a estrutura que está sendo colocada, o fundamento que já está posto. Moldar fala de se encaixar a um padrão. Então o que acontece quando Paulo fala não se amoldem? Ele está falando não se amoldem aquele padrão do mundo. É destrutivo, vai te matar, vai te desanimar. Meu irmão, sabe o que o Espírito Santo é para mostrar? Que nós temos sido destruídos pelo que nós estamos vendo. É simples, se aquele filme me faz mal, eu vou lá e aperto o botão e desligo. Mudo de canal. Mas vamos ver o que vai dar. Escuta, cuidado. Cuidado, porque depois que você for contaminar, fica muito mais difícil de você retroceder para o caminho correto. Existe um modelo, um padrão. Então, para fluirmos, tem que ser naquilo que já foi escrito. Ser edificado em Cristo, porque Cristo é o cabeça de tudo. Edificação significa elevar um edifício, levantar